Fala galera, chegando com uma informação importante, ainda estamos voltando aí de Chapecó, né? Depois do empate do Cruzeiro, mas está lá no nosso centraldatoca.com.br com todos os detalhes. A informação que foi antecipada, inclusive pela ESPN, a gente confirmou que é sobre o atacante Brian Rodrigues, uruguaio, jogou a Copa do Mundo, pertence ao América do México. Essa história ela já vem de alguns dias e quando a gente tinha comentado sobre o Cruzeiro estar disposto a fazer alguma compra, né, alguma aquisição, ao Pedro Lourenço colocar grana, era essa a informação e agora que está aí por todos os lados, né, a gente está muito tranquilo aqui para falar sobre. O interesse é real e, inclusive, o Cruzeiro fez uma primeira proposta. O América do México, ele não pensa em vender o jogador, mas a primeira proposta era de 8 milhões de dólares e o Cruzeiro subiu para 10 milhões de dólares. Ainda não tem uma resposta. É uma negociação bem difícil, bem complicada. O jogador até voltou, estava com um problema no joelho, voltou a jogar neste final de semana, marcou um golaço, inclusive. Então, o Vasco também parece que está de olho, mas é uma negociação bem complicada. O fato é que o Cruzeiro tenta sim a contratação do jogador, tanto que aumentou essa proposta para 10 milhões de dólares. Tem todos os detalhes lá no nosso centraldatoca.com.br para quem quiser acompanhar e vamos seguir aí os passos desta história e se realmente vai ser efetivada a negociação, né? Se o América do México mudar de ideia, o Cruzeiro está aí com essa proposta na mesa de 10 milhões de dólares. O Brian Rodrigues, como eu disse, que jogou a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai e tem até uma situação importante que a gente destacou lá no Central da Toca, é que em 2024, em maio de 2024, ele passou a ser investigado por uma suspeita de estupro e na denúncia o jogador foi acusado de encontrar uma mulher e depois permitir a entrada de 2 amigos no quarto e isso contra a vontade dela, né? Esse processo ele começou a rodar na Procuradoria Mexicana, ainda não houve nenhum andamento e, portanto, o Brian Rodrigues até o momento ele não foi acusado judicialmente de forma oficial. O staff do jogador até estava acompanhando algumas notícias na época que o Vasco tinha tentado, o Vasco tentou em outra janela e o staff garante que o Brian Rodrigues é inocente, enfim, apenas para a gente trazer todo o contexto dessa história e aguardar os próximos capítulos desta negociação. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima, vamos que vamos! E você falou aqui de elenco com poucas opções. É para isso que a diretoria está trabalhando na contratação. Temos, inclusive, reforços a caminho aí. 2 jogadores em negociações com o Cruzeiro, Wesley e Lúcio Rodrigues. Vamos primeiro no videozinho aí que o Arthur Jorge fala sobre a busca do Cruzeiro por reforços na coletiva de ontem. Ô Arthur, a diretoria está próxima aí de dar algumas novas opções. Como que você vem acompanhando esse trabalho também e fazendo, já que a janela continua aberta e se o Cruzeiro pode fazer mais aquisições além desses 2 aí que estão próximos? Ainda temos falado naquilo que é necessidade. Nós sabemos que a perda do PEC e do Sinisterra abriram uma lacuna grande naquilo que era as nossas opções dos jogadores de valia maior e estamos a fazer um esforço, todos nós, para tentar equilibrar o plantel. Não é fácil, temos tentado e procuramos com que possam chegar 1, 2, 3 jogadores, depende um bocadinho daquilo que possa ser o mercado e daquilo que nos possa trazer, mas temos trabalhado de forma muito consciente, de uma forma muito unida, para que possamos tomar as melhores decisões e possamos acertar naquilo que possa ser a chegada de novos jogadores para acrescentar valor à equipa. É isso, Arthur. Aí nós temos a arte com os 2 jogadores que estão chegando ao Cruzeiro, começando com Lúcio Rodrigues, atacante uruguaio, pode ser centroavante, ponta direita, segundo atacante e tudo mais. Ele é aguardado aí até terça-feira, inclusive o Samuel mandou mensagem falando aqui que ele deve chegar na madrugada destas terça, de segunda para terça, então, a Belo Horizonte, tá? Então, o Lúcio está chegando e saiu matéria agorinha lá na Central da Toca sobre o valor fixado, tá? O Lúcio vem por empréstimo de 1 ano e o valor fixado para compra é 15 milhões de dólares.
Então, assim, para ser comprado vai ter que Vai ter jogar a bola, viu, bola filhão? demais, viu, Lúcio? Mas é alguém que foi vendido por 20 milhões de euros, né? Então teve aí uma, digamos assim, uma desvalorização. E o Cruzeiro não está pagando pelo empréstimo do jogador, né? Paga salário e tudo mais, mas não é um... E é parte do salário, né? Isso, mas não é um empréstimo oneroso, né? É um empréstimo gratuito e 15 milhões de doletas, valor fixado para a compra. E o outro, o Wesley, jogador aí de beirada, né? Que tem essa novela, ele segue em Portugal aguardando a autorização do clube para vir a Belo Horizonte. É esperado em breve aí também em BH para a realização de exames médicos. Trazendo o Wesley e Lúcio, estamos, digamos assim, bem resolvidos sobre o ataque? Caramujo, eu acredito que sim, sabe? É claro que vai depender do que os caras fizerem e é bom a gente sempre colocar aquela alinhamento de expectativa, né? Porque o Cruzeiro não tinha intenção de trazer 2 jogadores para a ponta, né? Provavelmente seria só um, tentou o Wesley aquele momento ali, que não deu certo primeiro, mas rola as 2 lesões e aí se torna uma coisa urgente. E a gente viu aí que o Cruzeiro realmente está sentindo falta dessas opções, e aí você consegue, num curto período de tempo, trazer 2 jogadores por empréstimo, não pagando, empréstimo opção de compra, né? Não pagando o salário deles integralmente. E a informação do Samuel é que no caso do Wesley, por exemplo, o Al Nassr vai bancar uma boa parte do salário. Então, e ele abriu mão também de 40%. Então, olha só que bom negócio que vira, né? São caras jovens, então assim, é natural que esses caras não cheguem com um grande status em uma grande fase, porque se tivessem grande status e grande fase, seria impossível uma negociação, primeiro, tão rápida. O Cruzeiro vai conseguir provavelmente aí, né, inscrever eles para Libertadores já, não conseguiria nessas condições de salário, de empréstimo, que são boas, e nem ser um empréstimo com opção de compra, né? Ou seja, você pode testar os caras ali. Se o Lúcio não jogar muita bola até o final do ano, o Cruzeiro não vai contratar ele, né? Aí no ano que vem você tem tempo para buscar outro. Observar a recuperação do PEC também, né? Pode ser também que o PEC recupere e volte em outubro jogando muito, ele já é do Cruzeiro, então não tem necessidade. E o Wesley é a mesma coisa. Então, assim, dentro do cenário que era bem difícil mesmo de contratação, acho que o Cruzeiro se movimentou bem. Como eu falei, são caras que não são jogadores perfeitos, não vinham em grande fase, mas eu acho que dentro do que o Cruzeiro fez, ele trabalhou muito bem, sem onerar tanto o clube, com a possibilidade de avaliar os caras e com a possibilidade de retorno técnico. O Wesley é um cara que dribla muito bem. Um jogo como ontem, ele não é tão finalizador, mas no 1 contra 1 ali, ele podia desequilibrar, rolar uma bola para trás, alguém chegar batendo, criar volume de jogo. E o Lúcio é um cara que ele tem ótimos momentos, até mais que o Wesley, mas ele sempre foi mais inconstante, né? Então, quem sabe ele treinado por um cara como Arthur Jorge, um bom treinador, tendo jogadores aí como Matheus Pereira, Gerson ali junto com ele não consiga ter uma constância melhor e ser um cara interessante pro Cruzeiro, sem contar que é um cara que faz várias posições, né? Então, no elenco que tem ainda assim seus problemas, ele pode ser útil em várias áreas do campo. Salve, rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Notícia de hoje do Cruzeiro. Selecione um like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Não esqueça de comentar aqui embaixo, deixando a sua opinião referente a qualquer um dos temas. Estamos aí com notícias importantes de relógio. Gostaria de saber a sua opinião agora. Vamos por aqui, mas amanhã voltaremos com mais informações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.